E eu tenho um grande prazer de conversar. Esse cara é o seguinte, ele é mais que um amigo, né? Conheço ele desde quando eu comecei a minha carreira aqui nesta emissora, lá nos idos de 2013, né? E, além disso, um advogado super renomado, profissional, né? Tanto que eu conheço ele, praticamente ele, o Dr. Guilherme, né? E, além disso, ele é super expert no quesito eleição. Ele é o professor eleitoral. Meu amigo, advogado, jornalista e renomado, Marcos Limão, que eu tenho o prazer de conversar agora neste momento. Limão, tá na linha? Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes aí. É uma alegria, um prazer e uma satisfação dialogar aí com uma pessoa tão competente, comprometida aí com a comunicação e com o bem-estar aí da comunidade. Nesta tarde de sábado, vou falar desse tema tão relevante que é processo eleitoral. Claro, é isso aí. Limão, é o seguinte, por conta da pandemia do coronavírus, onde o povo já sabe através das mídias de comunicação, o calendário eleitoral antes da pandemia, né, se não fosse alterado, a eleição seria no dia em outubro, né, claro, seguindo o calendário eleitoral do jeito que estava decidido no ano passado. Agora, com essa alteração, jogando a eleição para o dia 15 de novembro no primeiro turno e se tiver segundo turno, para o dia 29 de novembro. Como será essa... Várias perguntas, quesito. Propaganda eleitoral, pré-campanha, debate, tempo de televisão. Como seria essa alteração, resumidamente geral, Limão? Perfeito. As pessoas precisam entender que a eleição, ela não se resume a um único dia, ao dia da votação. A eleição, ela é um processo que ocorre ao longo do ano. Então, no primeiro semestre, nós tivemos várias atividades que compõem o processo eleitoral, filiação partidária, mudança de domicílio eleitoral, quando a pessoa leva o título para outra cidade, e todos esses atos, eles demandam uma atividade pessoal, convenção partidária. E aí, com a pandemia do Covid, surgiu a necessidade de se prorrogar alguns atos. E foi o que aconteceu com a emenda constitucional número 107, que adiou as eleições municipais e os prazos eleitorais em razão da pandemia do Covid. A eleição, como você disse, seria em outubro, e foi estendida para o mês de novembro. Além disso, essa mudança, essa emenda constitucional, ela atingiu outros 36 prazos da Justiça Eleitoral que serão realizados daqui em diante. Por exemplo, a saída de comentaristas de programa de rádio e televisão ou apresentadores dos seus respectivos trabalhos, se eles forem pré-candidatos. Então, aquele rapaz que apresenta o programa de rádio e é pré-candidato, ele deveria ter deixado de apresentar aí no dia 30/6. Mas esse prazo foi estendido agora para 11/8. O próximo prazo, também muito importante, é sobre a desincompatibilização desse servidor público. O que é isso? O servidor público ele é obrigado a parar de trabalhar para ele concorrer às eleições. Esse prazo é um prazo de 3 meses, e aí ele foi estendido agora para 14/8. E em seguida nós temos os prazos das convenções partidárias, que é de 31/8 a 16/9. Depois nós temos o registro até 26/9. No dia seguinte, 27/9, início da propaganda eleitoral. No dia 9/10, início da propaganda no rádio e na televisão. No dia 27/10, a primeira prestação de contas, a parcial. No dia 12/11, o último dia de propaganda no rádio e na televisão e a realização de comício. No dia 13/11, o último dia para divulgação de propaganda paga na imprensa escrita. 14/11, é o último dia para distribuição de material gráfico nas ruas, para promoção de carreatas e passeatas. E também o 14/11 é o último dia para propaganda eleitoral nas redes sociais. E aí, dia 15/11, nós temos o primeiro turno, e nas cidades com mais de 200 mil eleitores, como é o caso de Taubaté, não havendo um eleito com os votos, com a maioria dos votos no primeiro turno, se realiza o segundo turno no dia 29/11. Por isso que eu perguntei.
Por isso que eu perguntei, assim, se tiver, né? Porque pode ser que aconteça em São Paulo. Na última eleição de 2016, o João Dória foi eleito logo no primeiro turno. Isso pode acontecer. Pode acontecer, sem dúvida. E aí, a diplomação dos eleitos é dia 18/12. O que é a diplomação? Quando a pessoa é eleita no dia da eleição, o ato seguinte é a Justiça Eleitoral conferir um diploma. É um documento que certifica que aquela pessoa teve determinados números de votos e ela foi eleita para determinado cargo. Isso se chama diplomação. Então, a diplomação dos eleitos será dia 18/12 e todo esse calendário foi adiado para que ele seja cumprido até o mês de dezembro, para que não haja prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. Ou seja, no dia 1º de janeiro, nós teremos novo prefeito e novos vereadores em exercício nas cidades. Muito bem. Limão, referente ao seguinte, a eleição, né, preparação para votar e tal, ultimamente nas eleições anteriores era-se usado a biometria, né, que foi feita uma campanha em massa, né, pela Justiça Eleitoral, incentiva a biometria, usar a biometria, se não usar, tem certas penalidades, como falta do uso do passaporte, não pode prestar concurso público e outras restrições, né, para ser mais exato, né. Esse ano, devido à pandemia do coronavírus, a biometria, aquele botãozinho que faz a leitura digital, pode ser que seja aposentado somente esse ano para dar lugar ao clássico título. Você vai votar, chega na eleição, você entrega o seu título para o mesário, digita e vai votar sem precisar usar a biometria, ou a Justiça Eleitoral vai manter a biometria ou sendo higienizado a cada votação? Como é que vai ser? Isso, a biometria ela era uma exigência da Justiça Eleitoral, sem a qual a pessoa não poderia votar. Mas em razão desse problema que nós tivemos de Covid, essa obrigação foi suspensa. O calendário é suspenso. E quem não realizou está apto a votar neste ano, basta levar o título de eleitor. Então, sobre esse assunto, até é importante que se diga que há pessoas que estão com o título de eleitor cancelado e não sabem disso. Tá? Existe uma diferença entre o título cancelado, tá, e o não cancelado. Qual que é a diferença? Se a pessoa ficou 3 eleições sem votar e não justificou a ausência, essa pessoa está com o título cancelado. E se, por exemplo, na eleição municipal de 2016, na cidade onde ela mora, houve 2 turnos, ou, por exemplo, na eleição presidencial de 2018, que foi em 2 turnos também. Se ela deixou de votar na municipal e na presidencial, ela já tem 4 eleições sem votar, porque cada turno é considerado uma eleição. Então, se ela ficou 3 e não justificou, ela está com o título cancelado e neste ano não dá mais tempo de regularizar. Entendi. E também, né, realmente a grande parte do povo brasileiro não sabe disso. Ah, nossa, esqueci de fazer a biometria, ficou desesperado. Ah, nossa, o que vai acontecer e tal. É uma grande informação importante, né, porque através do meu programa, Limão, que é uma grande audiência no horário, graças a Deus, né, realmente é uma informação muito importante. Mas, Limão, referente ao seguinte, ao quesito da coligação para prefeito e vereador. Pelo que já está, né, divulgado, né, a coligação continua para prefeito. Se eu estiver errado, me corrija. Continua para prefeito a coligação, mas para os vereadores, né, a coligação não está mais valendo. Ou seja, cada um vai buscar o próprio voto, né, diferente para prefeito. Estou errado nessa minha concepção ou estou correto? Não, perfeito, é isso mesmo. A coligação agora é somente para a eleição majoritária, que diz respeito aos cargos aí para o Poder Executivo. Para as câmaras municipais, não há mais coligação. Portanto, o grupo de vereadores que vão concorrer e vão somar os votos, esse grupo pertence somente a um determinado partido. Então, e quando a pessoa vai votar, é importante que ela tenha em mente que o voto mais relevante, o mais importante, é o voto para o Poder Legislativo e não para o Executivo.
Mas existe uma distorção, porque como as mídias, de uma forma geral, só promovem debates eleitorais com os candidatos a prefeito, governador e presidente, isso faz embutir em nós uma falsa impressão de que o voto mais importante é para o Poder Executivo, e não é. O voto mais importante é para o Poder Legislativo. E por que eu digo isso? Porque a palavra final será sempre do Parlamento, será sempre da Câmara, da Assembleia Legislativa ou do Congresso Nacional. Por mais que o prefeito tenha alguma iniciativa ou queira tomar alguma iniciativa na cidade, a última palavra será sempre dos vereadores. E a gente tende a subestimar o voto para o Poder Legislativo votando no nosso vizinho, no nosso amigo, ou sem nenhum tipo de critério. Então é importante que as pessoas sejam mais criteriosas, busquem candidatos que realmente sejam preparados, que tenham um espírito público, que tenham um mínimo de formação e de noção qual que é o papel do vereador. E o papel do vereador é muito relevante, que é o de fiscalizar o prefeito e discutir e aprovar leis que vão impactar toda a sociedade. Muito bem. Milimão, é o seguinte, agora referente à ficha suja, né? Realmente está dando muita dúvida, né? Vereadores, né? Eu sei que tem alguns vereadores aqui que estão com ficha suja, não vou falar quem é para não expor aqui. O caso é o seguinte, esse vereador que está na atual mandato, exercendo aqui, né? Não vou falar o nome da cidade. Ele está com os bens bloqueados, está respondendo por improbidade administrativa na justiça e tal, etc. Está com vários processos contra ele. Esse vereador que está exercendo o mandato, ele não vai ter direito a concorrer de acordo com a lei da ficha limpa ou, dependendo do caso, ele pode entrar com recurso, ter seus direitos políticos e tal. Qual é referente ao caso para vereador que está com alguma pendência, alguma condenação na justiça, seja lá o que for? A questão da ficha limpa tem que ter um pouco de cuidado, porque não é todo tipo de condenação e não é todo tipo de processo que torna essa pessoa ficha limpa. Por mais que hoje ele tenha uma possibilidade de não conseguir registrar a candidatura, quando você vai até a Justiça Eleitoral, você tem possibilidade de levar inúmeros argumentos. Pode ser que alguns desses sejam acolhidos e a Justiça acabe autorizando essa pessoa a concorrer. Hoje eu recomendo não falar disso, tá? Porque é muita fake news sobre inelegibilidade. Sim, isso é verdade. E essas fake news elas são usadas invariavelmente para destruir a reputação dos outros. Se for um caso de inelegibilidade, sem sombra de dúvida, o Ministério Público vai estar atento e a Justiça Eleitoral também. Então, a população não precisa agora, neste momento, discutir isso, porque tem muita água para rolar ainda no âmbito do processo eleitoral e da Justiça Eleitoral. Muito bem. Limão, sei que você é um cara muito ocupado, né, muito compromissado, né? Além disso, o cara muito fera em expert eleitoral. Limão, eu te agradeço por você ter tido um tempinho, né, para você falar ao vivo com o meu programa, com o Mistureba do Lu, e por ter participado do quadro Papo pelo Telefone, que quem sabe futuramente vai ter mais tempo, mas, né, pela parte técnica eu vou ter que fechar por aqui. Limão, as suas considerações finais, fica à vontade. Eu quero mandar um abraço para todo mundo aí, especialmente para você, Luciano, um grande amigo. Valeu. Dizer que é uma satisfação. Sempre que você precisar, você pode me ligar que eu estarei disponível para colaborar com você e com toda a sociedade aí, principalmente seus ouvintes, esclarecendo essas questões aí referente ao processo eleitoral. Muito bem, muito obrigado. Esse foi o Papo pelo Telefone com o expert em direito eleitoral, jornalista, advogado e meu grande amigo que desde o começo da minha carreira já acompanha minha trajetória profissional, Marcos Limão. Vamos agora de Simone.